Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Nascimento e sejam bem-vindos ao meu canal Resenha Humanidades. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro Sherlock Holmes, O Vale do Medo. O autor é Sir Arthur Conan Doyle. E Conan Doyle escreveu 4 romances cujo personagem principal era Sherlock Holmes. Esse aqui é o 4º dos 4 romances. Mas além dos 4 romances, Arthur Conan Doyle escreveu mais 56 contos também envolvendo tramas relacionadas ao personagem Sherlock Holmes. O autor era um médico, porém ele ficou famoso e conhecido como autor, como escritor e principalmente do personagem criado por ele, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ganhou o público não só na época, mas até hoje, faz parte da cultura pop. E, por sinal, a gente conhece Sherlock Holmes principalmente através dos filmes e séries. Várias adaptações foram feitas dos romances e dos contos. E as adaptações mais recentes são os 2 filmes protagonizados por Robert Downey Jr. e também a série que foi para o Netflix com Benedict Cumberbatch, que é o ator de Doutor Estranho. Portanto, em Vingadores nós temos 2 Sherlock Holmes, ou 2 atores que interpretaram esse personagem. Veja, esse personagem é tão grande, tão envolvente na cultura pop, que quando a gente fala de Sherlock Holmes, a gente já imagina aquele chapéuzinho, aquele cachimbo, aquela roupa meio xadrez, quadriculada, ao estilo do final do século XIX, início do século XX, ali no Reino Unido. Então, eu venho hoje falar com vocês sobre esse personagem e especificamente este livro, que é o 4º, que na minha opinião é o melhor de todos. Todos os livros são excelentes. A forma, a escrita, a narrativa de Arthur Conan Doyle é excelente em todos os contos e livros. Porém, esse aqui é fantástico. Ele não tem apenas um plot twist interessante, e detalhe, não é apenas um plot twist que tem nessa história, mas ele tem uma escrita envolvente, faz você penetrar ali. E isso, para mim, é importante. Sabe por quê? Porque eu não tive uma trajetória tradicional de leitura, que seriam filhos de pessoas que gostam, são acostumadas a estar na leitura. Não. Eu sou filho de uma família tradicional brasileira. Venho de uma família pobre, eu venho do interior, eu falo aqui de Porto Velho, estado de Rondônia. Mas Porto Velho é a capital, eu não nasci aqui na capital. Eu sou ainda mais do interior, eu sou de Costa Marques, onde fica o Real Forte Príncipe da Beira, no Vale do Rio Guaporé. Eu sou um ribeirinho, comedor de peixe frito com farinha, ok? E essa minha realidade, até chegar a ser um leitor, isso levou uma trajetória um pouco longa. Eu não gostava disso. Meu negócio era estar na rua jogando peteca, eu não sei como é que se chama aí no seu estado, mas a bolinha de gude. E disso, a ser um leitor, tem um espaço. E esse espaço foi preenchido principalmente pelo meu pai e minha mãe. Meu pai trabalhava muito. Ele trabalhava de plantão, era 24 por 24. Ele trabalhava 24 horas e folgava apenas 24 horas. E minha mãe costurava em casa para tentar manter ali a renda familiar. E esses dois, como é que eles impulsionaram então a minha leitura? Meu pai, com todo o esforço, comprou uma coleção de livros, tipo Barça. Talvez a geração atual não conheça a Barça, mas era uma coletânea, uma série de livros que tratavam de todos os temas. Era uma enciclopédia. Em cada um dos livros da coletânea tinha alguns contos, algumas narrativas, da raposa, os 3 porquinhos e várias narrativas. Então ele comprou os livros que sabia que seria importante para os meus estudos. E a minha mãe, ela me incentivava a leitura. Era ela quem abria o livro e tentava contar um pouco daquela história para ver se eu gostava de ler. E isso levou um tempo um pouco longo. Até que finalmente, quando eu terminei o colegial e ia para a faculdade, eu escolhi História, um curso que exige muita leitura. E de História eu fiz um mestrado em Estudos Literários, porque eu me apaixonei pela leitura. Estudar, ler, fez a diferença na minha vida. Eu saí de uma condição extremamente complicada e estou numa condição bem melhor do que de onde saí, através da leitura. E a leitura que eu gosto, ou que me deixa confortável, são 2 tipos. O primeiro são as histórias, literalmente histórias. Então eu gosto de biografias, eu gosto de relatos de memórias de pessoas que passaram principalmente pela Segunda Guerra Mundial. Gosto muito desse tema, dessa temática. E além de histórias, ou baseado em fatos reais, eu gosto de livros que tragam a ideia de mistério. Por exemplo, O Vale do Medo. É por isso que eu estou trazendo esse livro para vocês hoje. É um livro que eu gosto bastante, pelo aspecto do mistério. É um livro policial, ou na verdade é um romance criminal. O foco está no crime e a solução do crime. E um crime fantástico, por sinal, para ser desenrolado. Mas antes de eu começar de fato a falar sobre o crime que ocorreu, você já sabe, eu peço que você, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e o seu comentário, isso nos ajuda a impulsionar o nosso canal e a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Agora, vamos para a resenha do livro.
mas o narrador nos romances e nos contos de Sherlock Holmes é sempre o Dr. Watson, o amigo dele, o Carl Watson, como ele chama. Watson é um médico e ele narra as experiências que teve com Sherlock Holmes. E nessas várias experiências, ele selecionou algumas histórias e acabou contando através do que a gente conhece, que são os 4 romances e os 56 contos. E esse personagem é fundamental, porque é ele quem dá apoio, suporte ao personagem Holmes. Sem Watson, não existiria Holmes. É como se fosse um Sancho Panza e o Don Quixote, ok? Um não vive sem o outro, é uma espécie de simbiose. E a mesma coisa acontece aqui. Watson, ele é tratado muitas vezes como um ignorante por Holmes, e outras vezes é até elogiado por Holmes, mas é ele quem dá esse suporte ao grande personagem. O personagem precisa de alguém como Watson ao seu lado para que ele possa subir. É uma escada, não é uma crítica, veja isso. Eu só estou fazendo uma análise técnica de como o personagem funciona. Sem o Watson, não existiria o Holmes que conhecemos. O senso de humor peculiar de Holmes depende de Watson. Depende de alguém que esteja ali dando esse suporte. Depende de alguém que o aceite com todas as excentricidades e continue sendo amigo dele e recebendo todas as alfinetadas que ele recebe. Então, o Watson é fundamental e é o Watson quem escreve esses livros. E o detalhe, ele que, se teoricamente está escrevendo esses livros, que é o narrador, ele conta como se era ele que estivesse escrevendo e publicando esse livro. O interessante é que ele narra esses episódios pitorescos onde Holmes o alfineta. E isso é interessante, isso torna a coisa mais legal, ou seja, dá a ideia de veracidade, que realmente existe esse Watson, que realmente existe esse Holmes, e que esse Watson viveu experiências fantásticas, desvendando crimes ao lado desse Holmes, e é um amigo tão fiel que agora escreve esses relatos para falar sobre Holmes, porque Holmes mesmo nunca quis escrever e nem aparecer em nenhum local. Isso dá um senso, uma ideia de veracidade ao relato, mas diferente da ideia de ancoragem histórica, de um romance histórico, por exemplo. O foco não é ser um romance histórico, o foco é desvendar o crime, mas o diálogo com a realidade, como eu disse, a literatura ela dialoga com a realidade, não com a verdade. Então, o lastro dela com a realidade é essa forma narrativa de prender o leitor a fazer acreditar que em algum local, em algum momento, existiu um Watson e um Holmes e que trabalharam juntos desvendando crimes de formas fantásticas. E, nesse livro, mais uma vez, o Dr. Watson começa narrando a sua história num café da manhã, onde os dois estavam ali tentando dialogar, mas Holmes, com a testa franzida, preocupado, sem tocar no desejo dele, tira do bolso um pequeno bilhete. E nesse bilhete, um código, números e letras e 2 palavras apenas que se destacavam, Douglas e Bilston. E eles tentam ali decifrar qual é a ideia. E o Holmes começa a explicar. Eu recebi esse bilhete através de um pajem, vindo de alguém importante. Não alguém importante de fato, mas alguém que está relacionado a algo que me interessa muito. E Watson começa a entender de quem ele está falando, o famoso arqui-inimigo de Sherlock Holmes. O professor Moriarty tem uma mente tão brilhante quanto Sherlock Holmes, porém muito mais sombria. E esse é o ponto da história. Os dois têm um embate intelectual, um tentando resolver os problemas antes que o outro cometa os crimes. E isso é interessante. Nós temos aí um embate intelectual fantástico entre 2 personagens de mentes brilhantes, só que um muito mais sombrio que o outro, e ainda assim o outro consegue sobrepujar. Nessa história, um membro do Círculo de Moriarty, que é chamado de Porlock, é um nome fictício que o próprio Holmes entende ser fictício e que o próprio informante disse ser fictício. Ele deu informações a Holmes 1 ou 2 vezes, onde Holmes conseguiu antever o crime e solucionar o problema antes que o crime de fato ocorresse, e assim frustrar os planos de Moriarty. E nesse caso, seria mais um desses. Quando Holmes recebe um bilhete dele, ele sabe que alguma coisa séria vai acontecer. Só que o bilhete, como eu disse, estava cifrado e ele não tinha a chave para poder solucionar o problema. E agora? E então os dois começam a dialogar e o Watson fica desesperado e Holmes finalmente fala, não se preocupe, ele vai mandar um bilhete mais cedo ou mais tarde. Por sinal, acho que já está até atrasado. Não deu 1 minuto depois, alguém bate a porta e entrega um segundo bilhete. Nesse segundo bilhete, ao invés de estar a chave, há uma espécie de desculpas de Porlock, onde ele diz que está preocupado, que talvez Holmes não devesse ir atrás da situação, tentar solucionar, porque ele, Porlock, recebeu a visita de um ele. Ele esteve aqui. Esse ele, esse pronome, se refere a Moriarty. Esse ele que veio e que meteu medo e que no olhar dele ele conseguiu perceber que havia desconfiança. Então ele falou, Holmes, eu não vou te mandar a chave, esquece isso, rasga o antigo bilhete.
Porém, Holmes continuou com Watson a dialogar. O Watson falou, então não tem mais jeito. Aí o Holmes falou assim, será que não? E aí que começa as alfinetadas. Ora, se ele me mandou um bilhete onde o primeiro número começa acima de 500, nós estamos falando de um livro volumoso. Sim, volumoso. Que livro seria esse volumoso? Além disso, ele colocou um C e um número. Então, o que seria esse C? Aí, Watson, capítulo. Aí ele falou, ora, Watson, se ele pode me dar o número da página, o capítulo é irrelevante. Então, o que seria esse C? Ele falou, então, coluna? Ele falou, isso, Watson, eu não esperava menos de você. E aí nós temos, então, um livro que tem mais de 500 páginas e que é escrito em colunas. E que livro seria esse? E o Watson, mais uma vez, todo empolgado, a Bíblia! E aí o Holmes fala, mas você sabe que tem muitas traduções da Bíblia. E ele esperava que eu tivesse esse livro. Então, não pode ser a Bíblia, porque se tem muitas traduções, qual a que ele iria utilizar e teria referência na palavra exatamente na mesma página? Seria muito difícil, então ele espera que seja um outro livro, não esse. Que livro seria tão grosso, denso o suficiente, com várias páginas, escrito em colunas, e que seria um livro comum que todo mundo teria acesso? Então eles imaginaram um almanaque. E eles finalmente descobriram o almanaque, foram ler o almanaque. Eles estavam no dia 7 de janeiro, eles pegaram um livro atual, já do ano em que eles estavam vivendo. E aí, quando eles foram olhar e decifrar e encontrar as palavras na página específica, não formava nada que tivesse sentido ou nexo. Então Holmes falou, estamos em 7 de janeiro, talvez ele tenha a versão anterior, e seria isso que ele iria me dizer no bilhete, que ele frustrou e acabou enviando apenas um pedido de desculpas. Então deve ser a edição do ano passado, e quando eles foram nessa edição, finalmente encontraram. Era um aviso de perigo que estava vindo sobre um tal Douglas que morava em Bilston. Quando eles terminam de decifrar, alguém bate a porta. E quem era? Um agente da Scotland Yard, com quem Holmes já havia trabalhado em 2 ou 3 casos anteriormente e que teria dado a fama a esse agente, porque Holmes nunca apareceu. Para ele bastava a felicidade do intelecto dele ter descoberto e decifrado. Ele não queria a fama. Jamais ele quis aparecer. Esse não era o foco dele. E esse agente acabava ficando com a fama. E esse agente sempre dependia de Holmes para solucionar casos complicados. Quando ele vem para falar que algo estava acontecendo, ele vê sobre a mesa o bilhete onde aparecia decifrado já o código e o nome Douglas e Bilston. Chegou, homem ficou branco na hora que viu aquilo. Por Deus, Holmes, como você conseguiu fazer isso? Isso é feitiçaria. Onde você tirou esse nome? Douglas e Bilston. Que história é essa? Ele falou, eu recebi. Ele conta agora a história que recebeu de alguém que é do círculo de Moriarty e tudo mais. E ele fala, é porque esse Douglas acabou de morrer em Bilston. Eu preciso da sua ajuda. E aí, então, Holmes fica muito animado. Ele fala, você não se surpreendeu? Ele falou, não, eu estou animado. Surpreso não. Sabendo de quem vem o bilhete, sabendo quem é que arquitetou a situação, era o mínimo que iria acontecer, seria uma morte. Agora nós vamos lá. Eles saíram então de Londres e foram para o interior, na região de Essex, onde tinha ali uma casa, uma espécie de fortificação construída ainda no início da Idade Média, ficava numa espécie de ilhota no meio do rio e que para chegar nessa casa tinha uma ponte levadiça. Então ninguém entrava ou saía se não fosse por aquela ponte. Era simplesmente impossível, tinha que ser pela ponte. A ideia, teoricamente, seria essa. E esse homem morreu em casa à noite, onde a ponte já estava içada. Não tinha como ser alguém de fora. O assassino estava ali na Manor House, na casa. E ali Holmes, então, começa a decifrar o problema. Todo mundo começa a imaginar que foi alguém que chegou de fora, viu alguém passando de bicicleta e tentar imaginar todas as formas possíveis. Mas Holmes solucionou o problema. Mas eu não posso dizer como, mas ele solucionou o problema. E a solução do problema que mais intrigava Holmes não é exatamente a solução do assassinato, mas do porquê. E o porquê é que vinha a história interessante. Neste livro específico, O Vale do Medo, Arthur Conan Doyle, na verdade, acaba escrevendo 2 livros. Tem 2 histórias. E as 2 histórias sozinhas são fantásticas. O desenrolar das 2 é incrível. Mas o mais interessante ainda é que as 2 histórias são apenas uma. E você só entende isso no final. É incrível demais. Mas nós vamos para esse desenrolar. O desenrolar da história passa alguns anos antes desse assassinato e acontece nos Estados Unidos da América, relacionada a uma região onde havia mineração e na época, final do século XIX ali, muitas sociedades secretas surgiam nos Estados Unidos. Nós temos várias sociedades secretas ou semi-secretas, onde a gente ouve falar diariamente, talvez você tenha alguns amigos que sejam, por exemplo, da maçonaria. Por que a maçonaria é uma sociedade secreta ou semi-secreta? Não é secreto porque todo mundo sabe que existe, mas é semi-secreto porque a gente não sabe o que acontece lá dentro, a menos que você seja um maçom. Então, essa ideia, esse mistério que há em volta, em torno, surgem muitas histórias, muitas lendas. E na época que estamos falando, no final do século XIX,
tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, muitas sociedades secretas surgiram. A maçonaria é apenas uma das que sobreviveu e que existe há muito tempo atrás, talvez até antes do período do século XIX. Nós não temos uma data certa, alguns tentam ligar aí a uma herança ainda medieval dos templários, mas ninguém sabe ao certo. O fato que nós temos é uma sociedade semi-secreta que todo mundo sabe a existência hoje, mas não sabe o que acontece lá. E no século XIX, várias outras sociedades secretas surgiram. Uma dessas sociedades secretas, a dos Homens Livres, ela estava criando ramificações em todos os Estados Unidos. E a história narra de um jovem Jack McMurdo, que estava indo para uma região de Minas, uma região de exploração de minério, uma região também que tinha muita criação de gado, fazendeiro, e que por sinal estava acontecendo muitas mortes misteriosas ali. E esse jovem chega a essa localidade, e esse jovem pertencia a essa sociedade dos Homens Livres. Ele veio de uma região, uma cidade bem grande, onde ele pertencia a essa comunidade, tinha acho que pouco mais de 1 ou 2 anos nessa comunidade, mas ele tinha um espírito aventureiro, e ele queria, sim, ganhar o mundo, ganhar a vida. Então ele foi para esse vale, onde era uma região de mina, e lá ele finalmente conseguiu adentrar também, mais uma vez, ser aceito nessa sociedade, né? Ele teve todas as recomendações, todas as referências e foi aceito na comunidade local. Só que a comunidade local não agia como ele conhecia os princípios dessa sociedade lá na cidade grande. Na cidade grande era a ideia de liberdade, a ideia de auxiliar, a ideia republicana, tinha toda uma ideia ou um ideal voltado para a liberdade civil, direitos civis, direitos humanitários. E ali, nessa comunidade, nessa região dos vales e das minas, ali não. Ali era o que reinava ou imperava era a morte e o terror. Por isso o nome do livro, O Vale do Medo. Nesse local, esse jovem adentra a sociedade, mas onde ele fica hospedado, o dono tinha uma filha, ele se apaixona por essa filha, e essa filha está sendo cortejada por um dos membros da sociedade. Então esse jovem McMurdo tem que enfrentar agora não só a dificuldade de acessar o círculo mais interno da comunidade ou da sociedade secreta dele nessa vila, nessa cidade, porque esse membro da sociedade já fazia parte desse círculo, mas também disputaria com esse homem o amor da jovem, a qual ele também se apaixonou. E ele começa a cortejar essa jovem. Ela demonstra até um certo interesse por ele, mas quando entende que ele faz parte dessa comunidade, desse círculo, dessa sociedade secreta, ela até se afasta um pouco. E o pai dela também não gosta disso, porque todos têm medo dos membros dessa comunidade. E ele começa uma escalada. Para ter essa escalada, a violência vem junto. Porque ali essa comunidade não trazia liberdade, não era dos homens livres. Homens livres ali eram apenas os membros da comunidade. Todos os outros viviam através do medo. E ele começa a entender isso. E as coisas vão desenrolando, mais violência, mais ataques, mais situações complicadas, mais assassinatos vão acontecendo, vão se avolumando, e esse jovem ali, em alguns casos, estava próximo, em alguns casos ele via, em alguns casos ele participou de situações, mas todas as vezes que ele precisou tentar matar alguém, não deu certo. Mas ele sempre estava junto no momento crucial de uma situação acontecer. E aí, no desenrolar dessa história, tem um senhor, um membro mais antigo da comunidade, ao qual não aceita todas as mudanças que aconteceu na comunidade, nessa sociedade secreta. Ele não concorda com essa violência, nessa crescente violência que a comunidade estava infligindo à população. E ele vê nesse personagem, esse jovem, McMurdo, como alguém que pode auxiliar nisso. E ele conta seus medos e anseios num encontro secreto. Mas esse encontro não foi tão secreto assim. Mas como ele pediu segredo sobre o que foi conversado, quando McMurdo foi questionado pelo chefe da comunidade, ele não disse o que de fato eles conversaram. Ele simplesmente disse que era outra questão, que o senhor estava com medo, aquele senhor estava com medo, e então ele desconversou e acabou não dizendo do que se tratava. E cada vez mais McMurdo conquistou a confiança do chefe da comunidade e acabou ascendendo ao círculo mais interno do grupo. E esse jovem McMurdo finalmente recebeu mais um aviso agora desse velho senhor. Esse senhor recebeu um bilhete de algum conhecido muito distante que ouviu falar que as 5 maiores empresas ferroviárias do estado tinham contratado os Pinkerton, que seria uma espécie de polícia particular, de detetives, mas caçadores de recompensa, mas muito bons naquilo que faziam. E o melhor dos homens dos Pinkerton estava ali, Bird Edwards. Esse homem estava caçando o grupo daquele vale. E esse senhor temia que essa informação de dizer que eles estavam sendo perseguidos por esse homem levasse ao assassinato desse homem, porque ele não concordava com a morte. Mas ele sabia que se levasse a comunidade à situação, a comunidade caçaria esse homem, mataria esse homem. Mas se ele também não falasse, todos eles, mesmo que ele não concordasse com os assassinatos, mas ele fazia parte do grupo e nunca tinha denunciado à polícia a situação. Então, ele também seria pego no processo.
Então ele estava em dúvida. Mas McMurdo conseguiu a confissão desse homem, de toda a história, conseguiu entender o que é que estava acontecendo e levou à comunidade. Quando ele leva numa reunião do círculo fechado, ele fala que estavam sendo perseguidos por esse Pinkerton, esse tal de Bird Edward, e então eles precisavam tomar uma atitude imediata. E o líder da comunidade perguntou: alguém conhece, já viu ele? Na hora, McMurdo levanta a mão e falou: eu já vi, eu conheço. Aí então fale para nós. Ele falou: não, talvez algum dos membros mais fracos da nossa comunidade já esteja passando informações a esse homem há muito tempo. Então é necessário que a gente faça uma reunião mais secreta, onde eu convido o senhor, presidente, e 5 membros da nossa comunidade para participar, alguns mais confiáveis que o senhor eleger, e ali eu possa dizer quem é e possamos chegar a uma conclusão do que fazer quanto à situação. Mas uma coisa é certa, esse homem precisa ser eliminado. E todos então concordaram com a situação e dali já saiu fechado como seria essa reunião. Nessa reunião, às portas fechadas, ele disse: eu sei quem ele é, eu já vi esse homem quando ele me abordou assim que eu cheguei nessa cidade, na estação ferroviária. E ele fez algumas perguntas que eu achei estranhas, mas nunca mais o vi. E eu tenho certeza que ele continua aí todo esse tempo. Então, nós precisamos fazer algo urgente. Eu já sei o que eu vou fazer. Como eu conheço ele, eu vou dizer que tenho informações, vou levar ele para a minha casa e lá vocês já estarão esperando ele. E então, foi o que fizeram. E reuniram na casa. E a solução do problema, você vai precisar ler o livro. Quando resolve o problema do Vale do Medo, você tem a resposta do assassinato de John Douglas. Finalmente, nós temos então os 2 plot twists da história que se unem, fundindo-se em uma única história, uma única narrativa. Tudo está conectado. O início é o fim e o fim é o início. Não, não é a série Dark. Porém, esse livro, do iníciozinho do século XX, já nos contava uma história muito similar. O passado e o presente, juntos, transformando a realidade ou entendendo mais a realidade do que estava acontecendo. E Holmes simplesmente foi genial ao solucionar o problema. E é o que eu digo para você: aprofunde-se mais na sua leitura. Encontre aquilo que você goste de ler. Talvez você goste de romances policiais, investigativos, romances criminais. Talvez você goste mais de livros realmente românticos, voltados para um romance, mas que tem uma trama no meio que faz você pensar ou sentir mais o processo. E aí você talvez goste de um Shakespeare ou de algum outro romance, talvez, mas você precisa se aprofundar em leituras que te trazem prazer. O foco da leitura, o primeiro deles, é o prazer. E o prazer é sentir. E o segundo foco, sim, é entender aquilo que se sente, o porquê se sente. Quando você une, então, a leitura relacionada ao prazer estético, esse prazer que traz no processo de uma leitura que você goste, prazerosa para você, junto com entender esse processo, junto com um entendimento teórico-conceitual, então você se torna um leitor pleno. A leitura profunda, mas a leitura crítica torna você um leitor pleno. E é isso que eu busco fazer com vocês. Então, continue comigo, juntos nessa busca para nos tornarmos leitores plenos.